Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casality e no vídeo de hoje eu vou mostrar como gravar a imagem do sistema operacional no Raspberry Pi utilizando a rede, evitando assim ter que conectar o SSD ou o HD, o NVMe diretamente no computador para fazer a gravação. Então esse recurso ele é válido para o Raspberry Pi 4 e o Raspberry Pi 5 apenas. Então aqui no exemplo de hoje eu vou usar um Raspberry Pi 5 com o hatch oficial, Raspberry Pi M2 hatch e um NVMe de 512 gigas e ele fica montado aqui conectado através dessa saída PCI Express. Aqui embaixo tem o Active Cooler e a montagem é bastante simples, ele ainda vem com esse extensor de GPIO para dar um espaço entre o cooler e o hatch. E por fim ainda tem esse outro produto que chama Bumper, que é uma borracha que é bem prático, somente para proteger o Raspberry Pi e assim não precisando fazer nenhuma alteração quando você tem que modificar algo, se colocar dentro de um case, ele acaba ficando não muito prático, né? Então aqui eu conectei também um teclado e um mouse e eu vou mostrar o processo de como fazer a gravação no NVMe sem conectá-lo no computador e sim diretamente via rede. Então as conexões necessárias serão o cabo de energia, aqui o USB-C. Nós precisaremos obviamente, de uma conexão com a rede, então não pode ser usado o Wi-Fi, porque ela não tem nenhuma configuração, então precisa estar uma rede diretamente conectada aqui. E também vamos ligar um cabo micro HDMI para termos a saída de vídeo. Então essa é a conexão necessária. E a gravação ela será feita apertando a tecla Shift do teclado enquanto nós ligamos o Raspberry Pi. Então eu vou mostrar como fazer isso antes e aí eu explico o passo necessário no Raspberry Pi 4 após a instalação, pois é necessário um ajuste na atualização do bootloader para habilitar essa funcionalidade, tá? Então vamos ligar esse Raspberry Pi e aí eu vou mostrar como que faz a instalação. Então eu vou ligar aqui o meu Raspberry Pi e eu vou ficar pressionando a tecla Shift do meu teclado até que ele entre em modo de vídeo. Ó, repara que eu fiquei pressionando e ele entrou nesse modo aqui. Fala pressionar e segurar o Shift. Agora sim, ele está waiting for network, setting up the network. E agora ele vai fazer a configuração necessária, o download, para tornar disponível para nós as imagens. Então, esse processo tem que aguardar, vai depender da sua conexão, mas assim que ele terminar, aí nós já teremos acesso às imagens. Então, vamos aguardar aqui esse download inicial. Pronto, agora que ele terminou de fazer o download, ele exibe então essa tela para nós que é bem parecida com a do Pi Imager. Aí você pode selecionar o dispositivo, né, Raspberry Pi 5, vou selecionar o sistema operacional, vou instalar o padrão, que é o recomendado aqui, e em armazenamento, você vê que ele detectou o meu NVMe, então seleciono ele também, clico em Next. Ele vai perguntar se eu quero editar essas informações, que você pode fazer configurações caso necessário. Eu vou colocar aqui
Eu vou deixar tudo padrão por hora. Acho que eu vou habilitar somente o SSH, que eu acho interessante. Em Options não tem muito problema. Vou clicar em Save. Ele quer mudar aqui a senha do meu Raspberry Pi. Posso colocar uma senha qualquer. Então, ou, na verdade, eu posso até desabilitar. Não, ele vai pedir uma senha. Vou colocar aqui uma senha qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo. E aí você pode salvar, dar um Yes. Ele vai falar que ele vai apagar todo o conteúdo. Você clica em Sim. E agora então ele vai fazer o download da imagem e gravar diretamente no nosso SSD. E quando esse passo terminar, basta reiniciar e nós já teremos o nosso sistema operacional pronto para uso no Raspberry Pi 5. Então vamos aguardar aqui o download e a instalação e eu volto quando ele terminar. Bom, aqui ele já reiniciou automaticamente após o término e nós já deveremos ter acesso direto ao nosso sistema operacional. Então, ele vai fazer a primeira inicialização. Ele está carregando, a primeira inicialização ele sempre vai fazer algumas configurações extras e rapidamente aqui nós já temos o nosso sistema operacional rodando e a instalação feita totalmente pelo Raspberry Pi, pela rede, sem precisar conectar o drive NVMe ou se fosse um SD card no mesmo contexto. Então você usa o próprio Raspberry Pi para fazer todas as configurações, independente de ter aí precisar de um computador para isso. E agora somente para falar então da questão do Raspberry Pi 4, caso você tente ligar ele nesse modelo de rede, ele não tenha essa interface de rede, ao pressionar o Shift, você tem que fazer a atualização do bootloader. Então deixa eu ir aqui para o meu desktop para mostrar como fazer esta configuração. Então o modo de se fazer isso, para atualizar o bootloader, você vai primeiramente baixar o Raspberry Pi Imager, está aqui, né, raspberrypi.com/software. Então você faz o download do Raspberry Pi Imager para sua sistema operacional, Windows, Mac ou Linux. E feito isso, você abre ele e aí você vai selecionar. Então, se eu vou selecionar o Raspberry Pi 4, aqui em OS, você vai vir em Raspberry Pi, Other, não, é aqui, Utility Images. E aqui você tem, tá vendo? Bootloader Pi 4 Family. E aí aqui você seleciona o tipo de bootloader que você quer. Existem três opções. A primeira é para fazer o boot pelo SD card, que é ou se não USB. Aqui é para ele fazer o boot diretamente pelo USB, se caso contrário o SD card, ou você faz pela rede. Então aqui no caso você selecionaria o Network Boot, selecionaria o seu storage e faria a gravação. Feita a gravação, você vai adicionar esse SD card no seu Raspberry Pi 4 e ligá-lo. E aí, se você estiver conectado com o HDMI na tela, você verá que ele fará a atualização e dará uma mensagem de concluído com sucesso. E feito isso, basta reiniciar o Raspberry Pi, pressionar o Shift ao inicializar e você terá o mesmo acesso ao Network Boot. E só uma última coisa por contexto, o porquê que esse método funciona somente para o Raspberry Pi 4 e 5, é que essas são as duas placas que possuem uma EEPROM direta na placa. Então o bootloader ele fica armazenado numa memória na placa.
que é muito parecido, grosso modo, com uma BIOS de um computador normal. Os Raspberry Pis antigos, o bootloader fica dentro do SD card. Por isso que você não tem como fazer essa inicialização direta da placa, eles não têm esse suporte. Mas, tendo o Raspberry Pi 4 ou 5, recomendado, o modo mais simples para fazer a gravação é usando o Network Boot. Então, por hoje é isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo então num próximo vídeo. Até lá!